Olá pessoal, continuando então nossa explicação lá de Irradiance Maps, vamos falar agora do Hemisphere Subdivisions e o Interpolation Samples. Então eu vou mostrar aqui para vocês, explicar e vou lá direto para o Max para a gente fazer uns exemplos, ok? Aqui, olha, só aquilo que eu mostrei para vocês antes, tá? Que são as amostras, né? Uma vez que a gente calcula, né? Onde fica mais e menos. O interessante está aqui, ó. Então, aqui, ó, é uma amostra. Essa bola azul é um ponto desse, tá? Então, Hemisphere Subdivisions define a quantidade de raios, tá? Que está aqui no rosa aqui, que farão a amostragem de um sample. Quanto maior, mais definição, porém maior tempo de render. Valores aceitáveis, 20. Evite que o valor chegue a 50 ou mais, apenas aumente se sua imagem aparecer manchas. O sample, pessoal, ele emite esses raios justamente para buscar o que a sua imagem necessita para fazer o cálculo de Global Illumination, tá? Então, esse sample emite esses raios e a quantidade desses raios emitidos é definido no Hemisphere Subdivisions, ok? A gente vai ver isso lá, como funciona quando a gente aumenta e diminui com relação à nossa imagem. E esses quadradinhos verdes aqui são os samples, que eu também vou dar um exemplo bem claro para vocês lá no Max. É a qualidade de amostra máxima que cada raio do Hemisphere Subdivisions poderá realizar. Quanto menor o valor, menor a precisão do cálculo, pior a qualidade do render. Valores entre 10 e 30 são aceitáveis. Aumente caso ainda veja algumas manchas na sua imagem final. Vamos lá no Max fazer uns testes, para vocês entenderem legal isso. Olha só, pessoal. Aqui, olha só, eu já vim para presetagens, tá? Se a gente vem aqui em Low, a gente vê que o mínimo e o máximo aqui, né, ele muda, mas o Hemisphere Subdivisions aqui, tá, ele não muda. Normalmente, pessoal, isso aqui começa com 50, tá? Se eu chegar aqui e dar uma limpada, tá? Olha lá. Ele está com 50. Mas o Hemisphere Subdivision de 50 já é um valor muito alto, já não há uma necessidade de um valor de 50 aqui como padrão. Vocês podem começar usando com 20, 30 no máximo, tá? Mas olha só, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse valor e pôr 1, tá? Que aqui é a quantidade dos raios que saem do nosso sample, tá? E vamos fazer um render. Vamos ver o que a gente vai ter. Tá, não mexemos aqui no rate, tá? Ele fez os prepasses, mas olha só, a imagem ficou toda manchada. Por quê? Porque os samples que ele colocou na cena, por terem poucos subdivisions, né, eles não buscam com accuracy, né, com detalhamento, os lugares para gerar o cálculo de GI. Então tem lugares que chega e tem lugares que não. Esses lugares que não chega é onde mancha a sua imagem, tá? Então é crucial que você aumente a quantidade de subdivisions do seu sphere para que da amostra saia mais quantidade de raios para que eles tragam os valores suficientes para que ele consiga gerar para você um cálculo de Irradiance Map bom, certo? Um cálculo de GI bom, tá? Então, se você aqui tem um valor muito baixo, a sua imagem tende a ficar manchada simplesmente porque ela não teve quantidade de informação suficiente para gerar o GI, tá? E se for o contrário? Se a gente colocar aqui 20 e aqui 1, como é que vai sair a nossa imagem? Vamos lá, rapidinho. Os samples foram calculados, né? Mas olha só, a imagem ficou cheia de quadradinhos, né? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês de interpolations, usando um exemplo do Max. Olha, eu vou fazer um círculo aqui, ó. Opa, um quadrado, por quê? Porque o meu interpolation aqui, ó, tá 0. Quanto mais interpolations eu dou, mais redondo ele fica, mais informações ele tem, não é? E quanto menos interpolação que a gente dá, menos características ele perde, chegando a virar um quadrado. Então, exatamente o que a gente vê aqui é o que nos acontece aqui no nosso samples, certo? Se a gente não tem quantidade de samples suficiente, tá? Ele não gera qualidade no nosso render, mesmo tendo, ou seja, aqui você vê que a imagem não ficou escura, por quê? Porque ele tem os subdivisions dele o suficiente para fazer o cálculo do Irradiance, mas a qualidade é muito baixa. Então aqui a gente tem que estar sempre trabalhando equalizado para que
a imagem não fique manchada e a imagem também não fique esburacada, vamos dizer assim, né? Isso que está ligado diretamente na interpolação. Aumentando a interpolação e aumentando o Subdivision Sphere, a nossa imagem vai sair bacana. Opa! Eu só tenho que fazer na view certa, né? Olha, com relação aos samples aqui, começa com 20 e tenta 30, caso você vê que a imagem ficou com aqueles quadradinhos. É muito difícil, tá, pessoal? Depende da imagem. A nossa imagem de teste aqui não ficou porque ela não exige muito do V-Ray, tá? Mas se você fazer uma cena e você vê que tem alguma imagem que não ficou bacana com os quadradinhos, você aumenta para 30 aqui. Tá? Tenta não aumentar mais que isso. Se você vê que é uma imagem bacana, assim, é fácil de renderizar, né? Uma imagem lisa, vamos dizer assim, você pode usar 20, você pode chegar a usar até 10, que você não vai ver muita diferença. Tá? E o Hemisphere Subdivisions você pode começar com 20 e o máximo 50, tá, pessoal? Valores maiores que 50 é desnecessário, você vai estar gastando seu tempo e não vai ver nenhuma melhora significativa da sua imagem, tá? Procura trabalhar esses valores baixos, tá? E vai aumentando, agora que vocês entenderam por que você tem que aumentar esses valores, né? Então você vai fazendo testes, tá? Até chegar num valor mínimo bacana, tá? Bem, e Radiance Map, pessoal, é basicamente a setagem desses basic parâmetros, ok? Então, trabalhando com mínimo e máximo rate e os Hemisphere Subdivisions, vocês conseguem qualidades bacanas aqui usando em Radiance Map, tá bom? Vamos então agora, na próxima aula, falar sobre Light Cache, tá? Essa duplinha Radiance Map Light Cache para cenas internas é o creme de la creme, certo? Para cenas externas nós usamos outra combinação, tá? Mas fica entendido então como o nosso Radiance Map calcula e como é que a gente seta ele para a gente ter uma imagem bacana, certo? Então até a próxima aula aí. Falou, tchau, tchau.